No vídeo de hoje você vai ver dois poderes antagônicos lutando pela supremacia do universo e também pelo coração humano. Ainda no vídeo, o pastor Arilton Oliveira vai te explicar em detalhes o porquê que Deus não destruiu Satanás. Quer entender? Então fica até o final do vídeo. Eu vou deixar o link da pregação completa aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então fica aí até o final desse vídeo e que Deus ele te abençoe neste exato momento. Mas aí vem a pergunta: se havia paz e harmonia no céu, quando essa primeira erva demonstrou maus frutos, por que Deus não o cortou? Por que Deus não destruiu Satanás? Por que Ele impediu que Satanás continuasse sua obra? Por uma questão lógica, que talvez você não saiba. Se Deus tivesse destruído Satanás, assim que ele se rebelou, uma dúvida ficaria no universo. As alegações que ele apresentou eram verdadeiras ou falsas? Ele tinha razão no que ele falava ou não? Agora ninguém mais saberá, porque Deus o destruiu. Então haveria desarmonia no céu. Então Cristo, para que o céu tivesse segurança do Deus que governava, deixou que o mal maturasse. Deixou que o tempo demonstrasse a verdadeira obra de Satanás. Então ele foi expulso do céu, veio para a terra, convenceu Adão e Eva ao pecado, os induziu ao pecado. O mal surgiu no nosso planeta, o pecado chegou, com o pecado o sofrimento e a morte, e você não tenha nenhuma dúvida de que todas as mazelas que o planeta enfrenta hoje, entre elas a Covid-19, são resultados do pecado, do mal que se originou no céu e veio para essa terra. Então por que existe sofrimento? É porque existem dois poderes antagônicos lutando pela supremacia do universo e do coração humano. E agora que o mal alcançou o nosso planeta, nós também temos o trigo e temos o joio. Porque enquanto Cristo veio semear a boa semente, e isso começou lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, o inimigo veio semear o joio, a discórdia, a dúvida. E isso é trazido para dentro do ambiente da igreja. Agora, quando a gente estuda um pouquinho do trigo e do joio, a gente descobre que as hastes são muito parecidas. E estas hastes, elas são parecidas especialmente quando elas estão novas. Quando elas ainda estão verdes, é muito difícil distinguir uma da outra. Então hoje alguns poderiam pensar, como pensaram os servos daquela época: vamos arrancar o joio que o inimigo semeou. Mas o dono disse: não, porque vocês correm o risco de arrancar o trigo, uma vez que são parecidas. Então deixem até a colheita, deixem até a ceifa. Por quê? Porque o trigo, ele vai gerar o grão, e ele vai tombar o pendão diante do peso do fruto. Mas o joio não vai produzir fruto. Aí então saberemos o que é o joio e o que é o trigo. Por isso deixa até a colheita. Então ninguém tem autoridade hoje na igreja para chegar aqui e dizer assim: você é trigo e você é joio. Por quê? Porque Deus não conferiu essa autoridade a seres humanos. Ninguém pode dizer quem é trigo e quem é joio. Ninguém pode querer arrancar. Porque Deus é quem vê o coração, mas o homem só vê a aparência. Então a gente tem que deixar que cada um se desenvolva.
E assim como o caráter de Satanás teve tempo para ser demonstrado, o caráter de cada pessoa precisa de tempo. E finalmente o caráter vai revelar quem é a pessoa. Então, quando falamos em termos de salvação, igreja, nada importa. O que importa é o caráter. Ser membro da igreja é importante para o crescimento espiritual, para a vida espiritual. Frequentar a igreja é importante para muita coisa, mas não é o nome no livro de uma igreja que vai assegurar a tua entrada no céu. É o caráter. Isso quer dizer que nós temos uma luta diária. E qual é a luta diária? Termos o nosso caráter transformado à semelhança do caráter de Cristo. Essa é a nossa luta diária. E veja, logo no início, numa primeira vista, as pessoas podem ser confundidas. Mas quando chegar a hora da ceifa, vai estar muito claro quem é trigo e quem é joio. E o próprio Cristo é quem vai voltar com a sua foice, como lemos em Apocalipse 14, e ele vem para separar o trigo do joio. E ele vai dar ordens para que o joio seja atado e queimado, e o trigo seja ajuntado no celeiro, que é uma linguagem para o céu. Então a pergunta reflexiva que fica no final da minha mensagem hoje é esta: você é trigo ou você é joio? A igreja primitiva foi considerada a igreja do cavalo branco, a igreja vitoriosa, por causa da sua pureza. A igreja dirigida pelo Espírito Santo, a igreja que levou o evangelho a toda criatura nos dias de Paulo, de acordo com Colossenses 1:23. Mas dentro dessa igreja estavam Ananias e Safira. Estava Simão, o mágico. Estava Demas. Já tinha o joio. Jesus escolheu 12 para estarem com eles e enviá-los a pregar. Dentro dos 12 estava o joio, Judas. Então, se você em algum momento da sua caminhada cristã se frustrou por algo que você viu dentro da igreja, aprenda com a parábola. Vai ser sempre assim. E se eu estou falando para alguém que abandonou a igreja, os caminhos do Senhor, porque você viu lá um mau testemunho, porque você não suporta a incoerência de alguns crentes, aprenda com a parábola. Disse Cristo que vai ser assim. Isso não vai mudar. Então isso não é desculpa para você ficar fora da igreja. Porque se você fica fora da igreja, você já está se colocando fora da casa que Deus estabeleceu, do lugar que Ele estabeleceu para os seus filhos se congregarem e para crescerem na sua experiência religiosa. Você não tem que se importar com o A ou B. Não olhe para quem senta do lado o que ele está fazendo. Se importa com você. Se preocupe com você. Porque finalmente o que vai distinguir o trigo do joio é o caráter. E isso ninguém esconde. Diante de Cristo não dá para esconder. E o caráter é a única coisa que nós vamos levar para os céus. A única coisa. O caráter que nós estamos formando. Com isso, nós entendemos que através desta parábola contada por Jesus, nós entendemos o porquê do sofrimento hoje. É porque o diabo conseguiu espalhar o joio nesse planeta e dentro da igreja. Todo sofrimento tem origem nele, nunca em Deus. Só que todo o mal que o planeta foi acometido está com seus dias contados.
Por quê? Porque a ceifa se aproxima. Para você que ficou aqui até o final do vídeo, não esquece de fazer a sua inscrição, deixar o teu gostei para que esse vídeo ele possa alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? E o link da pregação completa está aqui na descrição. Não esquece também de assistir na íntegra esta pregação por completo com o pastor Arilton Oliveira. Um forte abraço para você em Cristo Jesus e até o próximo encontro, até o próximo vídeo.